Bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, depende do horário que você está vendo. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um vídeo para nossa plataforma aqui. E eu quero deixar vocês informados de algumas coisas, né? E deixar vocês pensarem um pouco também, tá bom? Hoje aconteceu esse evento aí tão importante, né? Olha só, hoje não, foi ontem, tá? Perdeu a vida aí, né? O Constantino II, o último rei da Grécia, aos 82 anos. Este homem aí era o rei da Grécia. Só para você ver a história, né? Constantino, o último rei da Grécia, deixou-nos, né, no hospital privado Rigeia, em Atenas, aos 82 anos, após um tratamento em uma unidade de terapia intensiva. A notícia chega uma semana depois de Constantino ser hospitalizado devido a um derrame. No último domingo, dia 8, seu estado de saúde foi classificado como grave, mas estável, pelo hospital. Vamos lá. Constantino ascendeu ao trono grego em 1964, após também deixar a vida a seu pai, Paulo, o rei dos helenos. No entanto, ele foi forçado a fugir do país apenas 3 anos depois, em 67, quando os militares gregos tomaram o poder, estabelecendo uma ditadura militar sob Geórgios Papadopoulos. Após o golpe de 67, Constantino tentou moderar o poder dos militares, forçando-os a concordar com uma maioria dos ministros civis, mas fugiu do país após uma tentativa de contragolpe fracassar. Aí, em 73, a junta realizou um referendo sobre a abolição da monarquia, que passou, mas não foi considerada legítima. Somente quando a junta militar entrou em colapso no ano seguinte, em 74, é que foi realizado um novo referendo que ratificou o resultado, estabelecendo a Terceira República Helênica. Do exterior, Constantino aceitou. Ele viveu no exílio por 40 anos, né, pelos próximos 40 anos seguintes, até que, embora tenha reconhecido os méritos, ele tentou processar a República pelo valor das propriedades reais, por ela apreendidas em 1992. Ele viveu com sua esposa, a ex-princesa Anne-Marie da Dinamarca, exilados na Inglaterra por 40 anos, até 2013, quando retornou à sua casa, porque ele tinha comprado uma casa na península do Peloponeso, no sul do país. Ele deixa a esposa, né, a Anne-Marie, e os seus 5 filhos, Alexia, Pavlos, Nicolaus, Teodora e Filipos. Então, assim, é interessante, moço, que um dia vocês vão precisar entender que a abolição da monarquia para instituir essas repúblicas no mundo, tá? As repúblicas democráticas, né, os 3 poderes, isso foi uma grande... foi uma catástrofe para o mundo, né? Isso partiu desde ali, isso começou o poder real, né? A realeza, as coroas, né? A monarquia caiu de forma violenta no mundo depois do Iluminismo francês, que é o berço dessa ideologia dos 3 poderes. Antes era o rei, né, que comandava toda a nação, senhor da nação. Ele ascendia ao trono e era de forma hereditária, era de pai para filho que passava o trono. Ele era considerado alguém nomeado por Deus, estabelecido por Deus para estar ali governando seu povo. Tem que ser alguém do povo para governar, né? E é claro, eles tinham uma linhagem especial, diferenciada. E aí tinha os ministros, né, e tudo mais. Depois da ascensão da Igreja Católica, eles fizeram, digamos assim, andavam juntos, né? Era o clero, o poder católico, regendo a vida espiritual e social das pessoas, e o rei, que governava os assuntos de Estado, de governo e os conflitos. Quando isso acaba, é estabelecido no mundo após a Revolução, né, o próprio Napoleão, ele faz uma coisa muito grave, porque a Revolução Francesa, como é que foi? Né? Toda a monarquia e todos que eram contra essa revolução foram guilhotinados na França, inclusive o próprio criador da guilhotina, né? E aí, o que aconteceu? O Napoleão, ele pega ele é nomeado, né, ele é um general para o cargo, ele mesmo se auto-intitula o imperador da França, e ele começa a exportar esse ideal, a Revolução Francesa, para os outros países da Europa. Ele destitui os monarcas, ele vence os conflitos, toma aquele país, derruba o rei, né, ou elimina, ou derruba ele dali,
e ele coloca um parente dele no trono. E nomeia aquele parente ou aquele confiado dele para ser. E ali ele acaba com a monarquia naquela nação na Europa e ele então institui ali uma república. Uma república que, né, a gente sabe como é que foi feito isso, irmãos, e quão mal isso tem feito para as nações, né? Como as nações têm sido drenadas de lá para cá, né? Como os ideais têm morrido ao longo dos tempos, a conexão, sobretudo, tá? A espiritualidade das pessoas tem sido afetada drasticamente. O conceito de hierarquia acabado, mas não só isso. Tem muitas coisas, mas eu não vou tratar disso agora. Mas eu queria que vocês estudassem sobre isso, né? Como que essa nova estirpe que tomou aí os poderes, né? Onde deu voz às pessoas, né? Mas tirou Deus. O iluminismo francês foi isso. Deus foi tirado da equação, né? Agora é o pensamento crítico, agora é o pensamento, é o humanismo, e foi instituído as três varas que regem o mundo: o poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo que executa, ele também pode criar leis, mas ele tem o poder de governar a nação, de direcionar o povo, né, de chefiar todo o Estado. O legislativo cria as leis e submete-as ao executivo para ele então sancionar ou não, e o judiciário é quem julga as leis, né? Ele interpreta e aplica a lei no país, sobre seu povo. Quando isso é instituído, nós temos aí aquilo que Zacarias 11 fala, né? Deus fala que em uma só hora ele vai dar cabo dos três pastores, e o mundo que nós estamos caminhando é onde vai ter apenas um. Voltaremos a ter apenas um rei no mundo, não é? Que não vai ter mais esse poder judiciário, legislativo, executivo independentes e harmônicos. Nós estamos vendo isso, irmãos. O próprio Brasil é uma prova disso. Nós estamos tendo um conflito das instituições desses três pastores, e não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde Câmara luta com o Executivo e o Executivo contra a Câmara, o Judiciário não bate com o Executivo, e temos um outro detalhe, tá? O rei, ele reina para seu povo, ele é um fator, irmãos, mediador entre o governo e o povo, e é ele quem mantém o povo unificado. Um rei, ele é rei sobre seu povo, ele unifica a nação, porque ele é o representante daquele povo em específico. A república, ela abre precedentes muito graves também, porque nós temos aqui, é como se, para ser reino, você está intimamente atrelado àquele espaço de terra, tá? E tem uma conexão com a genética daquele povo, coisa que foi morrendo aos poucos depois disso. E aí o que mais, né, que nós vemos que nós estamos vendo que vai se esparramar, está a se esparramar pelo mundo inteiro, é que nós estamos vendo que não dá mais. Né? O próprio Brasil é a prova disso, irmãos. Não dá mais. Polarizaram tanto, tá? Não existe mais essa unidade. Por quê? Quando você tem um legislativo que quer uma coisa, o executivo quer outra, o judiciário quer outra, nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo porque tem uma crise de liderança. A própria liderança que chegou agora no Brasil não é uma liderança. Irmãos, eles dividiram tanto a nação num nível assim, não é uma divisão como havia no passado. Olha, eu voto em fulano de tal e você em fulano de tal. Ah, tudo bem. Quem vencer, tá tudo bem. Todo mundo. Hoje, as pessoas estão tomadas de raiva e de violência e de ressentimento. Eles criaram ídolos na política. E é o seguinte, quem é de direita e não conversa com a esquerda, e vice-versa. Estão prontos, inclusive, para a destruição do outro. E aqui, assim, se um não governar, é o outro que governa. E cada um governa para a sua ala. Eles não governam para toda a nação. Eles vão governar para aquele objetivo, para aquele povo, e um lado visa a destruição completa do outro. Esse foi o nível de divisão que incorre no mundo hoje, que foi espalhado, e obviamente quem espalhou isso mundo afora foram os globalistas, tá? Estados Unidos e Reino Unido, principalmente, depois de França, né, do iluminismo, que abriu espaço para essa loucura. E aí, irmãos, nós estamos vendo isso, tá? Uma polarização em que você e eu
Não entre nessa loucura. Vocês jamais vão ver esse canal aqui, irmãos, promovendo que vocês têm que estar lá com os revoltosos, tá? Lembre de Provérbios. O que o livro de Provérbios fala? Não vos associeis aos revoltosos. Tema o Senhor, filho meu, e ao rei, e não vos associeis aos revoltosos, porque vocês não sabem a ruína que pode trazer esses dois. É como se as pessoas estivessem fazendo as coisas hoje, mas sem noção das consequências que esses atos vão trazer para elas. Porque, irmãos, vocês não sabem o poder que as autoridades instituídas têm para causar uma. Eles têm poder para fazer estupendas destruições sobre o povo. E o povo não tem noção. Tá? Noção. E outra. Não adianta, o mal maior está no povo que não quer abandonar os seus pecados. As nações não querem mais Deus. Deus está sendo convidado a se retirar de todos os cantos da terra e ele vai se retirar. Ele já está se retirando. E a consequência, tá? A recompensa disso vai ser a humanidade se autodestruindo por completo. Se o Senhor Jesus não vem para intervir, nenhuma carne se salvaria para a loucura que esses homens estão criando. E isso é um projeto de séculos, de milênios, até chegarmos onde chegamos, tá bom? Um mundo que não tem mais raiz, que quer ficar completamente desprovido de raiz no passado. Vamos lá. Quero trazer uma outra matéria que eu abri aqui, importante, tá? Também da Sputnik. Desenterram na França um monumento antigo que retrata Deus do mar da mitologia grega. Olha só. Durante as escavações em um bairro residencial em Neres-les-Bains, na vila francesa de Auvergne, arqueólogos descobriram o que foi denominado por eles de uma descoberta sem precedentes para a região. Trata-se de fragmentos de um conjunto de edifícios galo-romanos que poderiam ser de um monumento funerário. Os trabalhos foram conduzidos por uma equipe do Instituto Nacional de Pesquisas Arqueológicas Preventivas. Foi o lado deste poço que os arqueólogos descobriram uma série de artefatos que ajudaram a datar o local para o período galo-romano do século I ao século V depois de Cristo. De acordo com os arqueólogos, entre os mais variados elementos arquitetônicos achados, destaca-se um relevo curioso, que tem cerca de 27 polegadas de comprimento e 7 de altura e retrata Tritão, deus grego do mar, com os braços abertos, cabelos longos e tentáculos que terminam em folhas de palmeira, o que parece ser um cavalo ou um cavalo marinho, cujas duas pernas dianteiras são visíveis e foi colocado do lado dele. Aí tá, né, o arqueólogo publica, foi encontrado esse artefato nessa região, tá? E para eles é uma vitória, né? Por que estão divulgando isso? Por que isso é importante? Porque vocês têm que entender, irmãos. Eu quero só fazer vocês lembrar daquele vídeo, daquela análise que eu fiz para vocês, quando no Egito, tá, o presidente Abdel Fattah al-Sisi, eles pegaram as tumbas dos antigos faraós do Egito e transportaram para o novo Museu do Cairo. E vocês viram a cerimônia que foi feita, com músicas, com artistas, com toda a pompa e honra e músicas antigas e etc. E todos reverenciando os faraós do passado. Há algumas décadas atrás, isso era impensável. Estes líderes do mundo, por causa do forte cristianismo enraizado nas pessoas, eles jamais fariam isso em público, tá? Eles jamais. Os adoradores pagãos, irmãos, sempre existiram. Opa, desculpa. Os adoradores dos deuses pagãos, eles sempre existiram. Mas como o cristianismo engoliu tudo, aí eles... E é um povo onde... Desculpa aqui essas ligações, né? Tá atrapalhando, mas... Vamos continuar. E não desiste, né? E não desiste. E assim, o que acontece? São pessoas que agora estão manifestando o que eles creem.
Eles estão bombardeando, não sei se vocês percebem, eles estão bombardeando e atacando o cristianismo no mundo inteiro, tá? Eles estão criando, inclusive, cooptando aqueles cristãos falsos para criar um novo cristianismo, para bater nas bases do cristianismo tradicional. Nós vemos pessoas, o globalismo trazendo uma nova vertente para o mundo, novas ideias, ideologias, e que vai contra a Bíblia e atacando a Bíblia, dizendo que a Bíblia é retrógrada, que ela é má, que ela é antiquada, que ela tem discurso de ódio. Porque estes seres, tá, eles vão voltar. Tá bom? Estes cultos, estas entidades estão próximas de voltar para o mundo. Tá? E isso cada vez mais aparece. Vocês vão ver cada vez mais esses monumentos do passado sendo desenterrados. Tá? Por quê? Existem conexões, né? Esses deuses do período grego e romano, tá bom? São os mesmos deuses, só mudam de nome e localidade, mas são os mesmos lá do Egito passado, lá de antes do dilúvio, tá? A conexão entre esses deuses antes do dilúvio com os egípcios, com os sumérios, os egípcios, os babilônicos, com os fenícios, com os medo-persas, com os gregos, com os romanos, com os citas, e é impressionante, e eles vão conduzindo o mundo para o mesmo objetivo. Aqueles de Gênesis capítulo 6. E o objetivo desses aqui é retornarem o culto a essas entidades. Tá bom? É o objetivo desta classe que domina o mundo, eles querem trazer de volta o culto a essas entidades. É uma pena porque assim, irmãos, isso aqui é uma vertente, tá? É uma ala do mundo que está trazendo isso. Porque o anti-Messias, né, o anticristo que virá sobre o mundo, ele é o contrário. Ele não vai aceitar adoração de Deus nenhum. E nem objeto nenhum de adoração. Ele vai destruir tudo. Ele quer adoração somente para ele. Então, já deixa claro para vocês que essa vertente aqui de poder, para onde ela caminha. E que este conhecimento, aproveitem para obter esse conhecimento hoje, porque o que virá aí vai apagar toda a história da humanidade. Tá bom? Vão apagar a história da humanidade de forma assim impressionante. Deixo para vocês essas informações, esse vídeo, um pouco mais para instigar vocês a estudarem, tá bom? E aí vocês vão compreender para onde nós estamos caminhando, tá bom? E, irmãos, outro detalhe bem importante, a gente não pode falar muito aqui. Nenhuma revolução, não apoiem nenhuma revolução, nenhuma rebelião, nenhum protesto que cause confusão. Protesto nenhum é coisa boa, tá? Isso só traz o mal da nação. Qual é o objetivo principal? É enfraquecer as instituições. Aqui no Brasil não vai dar certo. Por quê? Porque o STF do Brasil ele é muito forte. E protesto nenhum aqui vai prosperar porque o STF não vai deixar, tá? Só que um detalhe, se um dia isso der certo, quando você consegue fazer isso é porque as instituições que estão aqui, como ou o Supremo, ou o Executivo, ou o Legislativo, e o Exército, a polícia, quando um país está num nível de crise de liderança tão profunda, onde todas as instituições são fracas, então os protestos tendem a dar certo, e isso destrói a nação. E aí entra um vácuo de liderança. O principal objetivo da revolução é trocar a liderança do país. É eles porem, tá? Isso aqui é mão de fora. É gente de fora que está financiando essas revoltas para pôr no poder alguém de interesse deles, que vai trabalhar no poder seguindo a agenda deles e levando o povo brasileiro para essa agenda. É isso que se trata a Revolução Colorida. Isso aí já está dando errado. Tá? Deu errado na China, deu errado no Irã e já deu errado no Brasil. E vocês vão ver, isso não vai dar certo. Ao mesmo tempo que, não dando certo, faz com que o outro lado que repele essa revolução aumente o nível de repressão, ou seja, agora coisas que outrora
Eram impensáveis, leis que nunca imaginaríamos que iam aprovar, agora vão ser aprovadas, vai ter mais controle, mais monitoramento, mais policiamento, tá? E leis, é óbvio, como, né, leis anti-terror e etc. E tudo isso porque nós vamos viver uma era, irmãos, uma era de controle total. No Peru, nós estamos vendo aí, ó, protestos no Peru severos, fortes, no auge do caos. Presidentes dos outros estados, dos outros países já estão se reunindo para tomarem medidas duras contra o seu próprio povo, usando como exemplo o Brasil. Olha o que fizeram no Brasil e não podemos deixar aqui. Então eles estão caminhando no mundo para uma repressão contra o seu povo. Por que que isso é necessário? Tá? Vocês vão entender. Por que que isso é necessário? Nós estamos caminhando para um mundo onde vai vir um governo totalitário. Irmãos, é o próprio espírito do anticristo agindo. Tá? Porque eles criaram uma divisão tão profunda onde um lado não conversa com o outro mais. Pode ver, irmãos, aí na internet notícias de parente entregando um parente para a polícia que estava no protesto. As pessoas estão num nível de ódio tão grande, sabe, de rancor uns contra os outros tão grande, que eles entregam a mãe, o pai e o filho por conta disso, e um lado não consegue mais dialogar com o outro, trabalhar junto com o outro. Porque a ideologia diverge muito. E isso do povo, tá? Então só tem um caminho para manter a paz, para eles estabelecerem realmente um governo no mundo que consiga trazer um pouco de paz. Primeiro, eles vão ter que trazer uma terceira guerra mundial, que vai assim abalar as estruturas do mundo, as pessoas, e realmente vai ser algo assim estupendo. E detalhe, e claro, não só mas também vão ter que aumentar o nível de repressão. O Estado vai ter que ter um controle, uma repressão contra o povo, leis duras, policiamento mais forte, um controle muito mais pesado, para então impedir esses discursos, impedir grupos de se organizarem para fazer esses motins, esses eventos. Por quê? Porque um lado e o outro não conversam mais. Eles levaram esse nível profundo de ódio e o único caminho para controlar essa quantidade de pessoas é muito difícil, então vai ter que ter um controle e uma repressão muito forte, ao mesmo tempo que ainda assim não será suficiente. Por isso que o mundo caminha para o terceiro conflito, o maior de todos os tempos. E por isso que eu e você, como no short passado, devemos orar e nos preparar. Porque Deus está chamando a nós, o seu povo, para sermos luz neste tempo. Para você salvar o máximo, para nós salvarmos o máximo de pessoas possíveis e para mantermos a nossa família, a nossa casa com a lamparina acesa, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, irmãos. Que Deus os fortaleça, porque o nosso rei que virá de cima, ele sim é que vai resolver os problemas deste mundo. Nenhum outro homem pode. Só o nosso Senhor e Salvador Jesus. Fiquem todos com Deus.